Você está ouvindo a nova temporada do Falconcast, o podcast produzido pela Agência Experimental dos Cursos de Comunicação da Faculdade Marta Falcão. E aí, pessoal, aqui quem tá falando é a Emily, o Juim e a Bia. E nós somos alunos de Publicidade e Propaganda aqui da Marta Falcão. E hoje o tema é muito especial porque a gente vai falar sobre o Dia das Mães. E a gente trouxe aqui pra vocês as nossas favoritas de séries, TV, filmes. Espero que vocês gostem. A primeira mãe que eu tenho pra falar é a maior que temos, que não importa o ponto de vista, ela é mãe, que é a Wanda, tá? Que ela ameaçou destruir todo o planeta só pra conseguir ficar com os filhos dela, não importa em que realidade fosse. Os filhos imaginários dela, você diz. Não importa de onde são os filhos. Mas eu acho válido a gente falar sobre ela, porque o próprio Doutor Estranho fala que ela não é mãe, mas a prova no filme mesmo fala que ela é mãe, só não naquele universo. Eu acho muito bom que o filme trata muito sobre até onde as mães vão pra ficarem com seus filhos e poderem ali estar com eles. Eu achei muito bonito, e mesmo que ela tenha feito muita coisa errada, ela tava disposta a, acabar com o planeta pra conseguir os filhos dela. Apesar de tudo, era uma coisa assim que, dava pra entender. Então não dá pra ter tanta raiva dela enquanto ela fazia todas as coisas erradas que ela fazia. Eu não chamo de vilã. Eu não chamo. É só incompreendida, né? Óbvio. Mas, passando assim desse comentário assim um pouco mais, nossa, vilã, não sei o que, não é vilã, a gente tem aqui, né, nosso Brasilzão, a Dona Hermínia, que foi inspirada na mãe do Paulo Gustavo, e é uma personagem interpretada por ele. Eu acho essa personagem maravilhosa, gente. Maravilhosa, maravilhosa. Acho que o filme em que ela aparece, assim, fala muito, ela só desistiu dos filhos dela e saiu, foi pra casa da tia dela, e aí ela começou a falar sobre eles e a saudade que ela tem. Eu acho que isso é muito legal, porque acho que as mães têm um pouco de raivinha dos filhos às vezes, mas no fim das contas, a mãe é tão grande, que ela só aguenta, entre aspas, tudo. Eu acho isso muito fofo, a gente chora demais. Eu choro horrores com a Dona Hermínia, mesmo ela sendo toda atrapalhada às vezes, mas eu acho ela muito, assim, um exemplo de mãe brasileira, sabe? Porque ela briga que só, ela xinga que só, mas ela tá sempre ali pra ajudar e apoiar os filhos dela. Eu acho isso muito, muito, muito bonito. Eu choro todo. Eu acho que é um bom exemplo aqui, mostra até no filme, que quando ela é filmada falando do sentimento dela em relação aos filhos, de quando ela tá chateada, mas ela ama eles, que as mães fazem tudo. Ela é filmada e mostra que ela foi reconhecida, que as mulheres concordam com ela. Tanto é que ela ganha o próprio programa de TV pra falar sobre isso. Eu acho isso muito válido. Muita falta do Paulo Gustavo. Fez 2 anos da morte dele, né, recentemente. E foi um papel muito marcante, principalmente porque é baseado numa pessoa real, que é a mãe dele. E isso é muito, muito fofo, porque mostra todo o carinho que ele tem por ela, embora ela, nos vídeos que ele mostrasse, fosse assim um pouco agressiva. Talvez tenha gente que ficasse meio assim magoado, mas dá pra ver que é uma relação mesmo que um pouco conturbada, assim, por tanta briga, mas já cheia de amor. E eu acho que representa muito os lares brasileiros, eu acho isso muito fofo, assim. Bom, isso parece muito também com a Rochelle, né? Essa coisa de amar e odiar a própria mãe, né? Sempre tem isso aí no Todo Mundo Odeia o Chris. A Dona Hermínia é muito famosa aqui, mas a Rochelle é famosa, assim, mais que mais ainda, né? Nossa, a Rochelle é muito amada aqui, principalmente porque Todo Mundo Odeia o Chris era passado em TV aberta, né? Sim. E, a Rochelle, os bordões, o jeito que ela se comportava, amar e odiar aquela mulher, principalmente amar. A própria atriz que fala que ela não é tão reconhecida pela Rochelle lá fora como ela é reconhecida aqui no Brasil, que ela já veio aqui mais de uma vez. Eu acho que nenhum dos atores assim, é tão reconhecido lá fora como ele é reconhecido aqui no Brasil, porque aqui Todo Mundo Odeia o Chris foi muito, muito aclamado, né? E a Rochelle virou, muito referência. E eu acho a Rochelle uma mãe muito, muito real, assim, porque ela é muito rígida, muito, muito rígida. Ela é muito, às vezes, grossa, assim. Tem aquele episódio que ela briga só com o Chris, fala pra ele fazer tudo, porque ele queria sair de casa, não sei o quê. Mas tem os momentos dela em que ela é muito carinhosa, em que ela apoia muito os filhos dela. Eu acho que no fim das contas, mãe é isso, né? Mãe briga que só, mãe reclama, não sei o quê, mas no fim ela tá ali, sempre pra ajudar. Qual é o que vocês mais lembram da Rochelle? O que eu me lembro muito é daquele episódio no metrô, que aí ela deixa o Chris, o Julius e o irmão dele lá, e eles perdem dinheiro num jogo de cartas. Aí, quando ela volta, eles perderam as malas, perderam o dinheiro. Aí eu falei, gente, o que foi que aconteceu? Aí eles contam que levaram um golpe. Aí ela vai lá e o pai dela tinha ensinado como enganar em jogo de carta. Aí ela enganou o cara e tudo mais. Foi muito incrível. É muito bom esse episódio. Ela defende muito os filhos dela, apesar de tudo. Eu não consigo lembrar de um episódio assim específico. Eu só lembro assim do geral porque faz muito tempo. Aliás, saudades. Muitas saudades. Ainda tá passando, mas perdeu uma força, né? Eu via bastante por 2012, por aí. Passava de tarde na Record.
Agora eu vou falar de uma mãe que eu creio que vocês não conhecem, que é a Jane, de Jane the Virgin, que pra mim é uma série que tem um lugar muito especial no meu coração, porque tem o sangue nas nossas novelas latinas. O drama é daquele mesmo. E a Jane é uma mãe, eu não lembro exatamente quantos anos ela tinha, maior de idade já, só que ela era nova ainda. E ela foi inseminada por acidente. Ela engravidou por acidente, né? Como muitos por aí. Aí, é muito engraçada essa perspectiva, porque ela tem muito medo, mas ela vem de uma família religiosa, então ela vai ficar com o bebê. E só que ela não quer se desprender depois que ele nascer, né? Aí ela acaba que ela cria ele. E ela acaba encontrando o pai biológico, né? Que ajuda na inseminação. E é toda uma história não só de romance, mas como ela vai se encontrando com o filho dela de uma maneira tão linda. Mas, tipo, existem dramas, ainda é uma criança, e ela é muito nova. E ele acaba sendo diagnosticado com, se eu não me engano, TDAH. Meu Deus, faz muito tempo que acabou a série, aí eu esqueci. Se estiver errado, me perdoem. Sim. Só que tem vários desenvolvimentos, principalmente com a criação que ela recebeu da mãe e da avó dela, que são muito diferentes, porque era só ela, a mãe dela e a avó dela. E são modos de criar a criança muito diferentes, principalmente porque o pai da criança não é religioso como ela é. Aí eu tenho muito carinho por ela. Tipo, a Jane, com o peso do drama, da série, e do romance, de todos os personagens, é muito bonito, vale muito a pena. E ela, assim, uma mãezona. Eu acho que ela traz, assim, aquela representatividade de, poxa, tô sendo mãe por acidente, mas acaba pegando muito amor. Porque tem mãe, assim, que realmente não se apega, mas tem mãe que, mesmo sendo um acidente, cria como se fosse a coisa mais planejada do mundo depois, porque dizem que assim que o filho nasce, nossa, não tem nada no mundo que ela ame mais. E eu acho que isso me lembra também uma mãe que foi muito, muito famosa. Tá muito famosa agora no TikTok também, que é a Lorelai, que não foi inseminação artificial, mas foi um erro ali de adolescente mesmo. Que ela acabou ficando grávida muito jovem, tendo a filha dela muito jovem, com 16 anos, e teve que se cuidar sozinha, porque ela fugiu de casa, mesmo tendo uma estrutura familiar ali, tipo, pais muito bem financeiramente, ela acabou saindo, se mudando, morando sozinha, tendo que criar não só a filha dela, mas ela também, porque ela é nova, muito nova, e a série em que ela aparece, que é Gilmore Girls, fala muito sobre esse relacionamento que ela cria com a filha dela, que é um relacionamento que muitas pessoas invejam muito. Eu invejava demais quando eu assisti essa série, porque é de muito companheirismo entre elas duas. E é um contraponto muito grande, porque a relação da Lorelai com a mãe dela, a Emily, é uma relação conturbada. E ela conseguiu meio que quebrar esse ciclo não de abuso, mas um ciclo assim que ela não se sentia compreendida ou não se sentia amada pela mãe dela. E ela conseguiu trazer isso pra filha dela. E acho que isso é uma reflexão muito grande, porque tem muita gente por aí que acaba, tipo, desistindo da ideia de ser mãe porque teve um exemplo ruim em casa e acha que, tipo, vai ser igual, ou que só não quer um filho mesmo, mas acho que a Lorelai traz esse contraponto de que, dá sim pra quebrar o ciclo. E não é como se elas fossem perfeitas, elas têm brigas, etc. Mas ela conseguiu ser pra filha dela o que ela não teve, sabe? E eu acho isso muito bonito, a relação delas é muito, muito bonita. Um pouco utópica, talvez, mas é um exemplo, assim, de mãe e filha que, poxa, se eu pudesse ser mãe, assim, eu queria ser idêntica à Lorelai. Eu acho muito válido falar também que, conforme a filha dela foi crescendo, como a diferença de idade delas não é tão grande, como é que ela foi crescendo, a filha dela, acabou que ela pegou uns maneirismos que a própria mãe dela não pôde ter porque tava cuidando dela. Então, a gente pega muito de surpresa, assim. E a Lorelai, que é uma pessoa extremamente sarcástica, que tenta ser muito moderna, acaba que ela não sabe, acaba muito sabendo o que fazer. Mas é muito divertido ver ela desenvolvendo, assim, a relação das duas é muito bonita. Elas acabam crescendo juntas também, e isso é muito, muito bonito de se ver. E outra mãe bastante icônica, tanto no cinema quanto na TV, é a Norma Bates, né? Do Psicose no cinema e na TV no Bates Motel, e tem outras adaptações também. Acho muito válido porque é icônica, né? Psicose, não tem como não falar, assim, em relação a filmes históricos. E ela ainda bem que não estamos aqui discutindo boas ou mais mães, né? Todas acabaram tendo um impacto, principalmente, assim, em relação à série, que vemos como a influência de uma mãe pode afetar um filho, digamos assim. É praticamente uma simbiose, né? Mãe e filho como uma mesma pessoa, assim, indivíduo. Até cometendo crimes, né? Crimes Unidos. Falando em crimes, vamos falar aqui de outra série que eu creio que é mais famosa, mas eu já conversei com vocês e vocês não assistiram. Que é Ginny e Georgia, que é considerado, assim, falando assim, um Gilmore Girls mais moderninho. Eu só conheço Ginny e Georgia por causa dos vídeos do TikTok, daquelas cringices que aparecem no meio da série, do pessoal dançando e fazendo caras e bocas. É, moderninha a série, né?
E a Georgia, que é a mãe, ela é mãe solo de dois filhos, a Ginny e o Austin, que ele é um pouco mais novo. E é tipo assim, o que a gente falou ainda mais cedo sobre quão longe uma mãe vai por seus filhos. Que as pessoas falam muito do jeito que a Georgia age, porque ela não demonstra, assim, muito arrependimento. Ela fez o que ela fez pra sobreviver, pra cuidar dos filhos, e é isso, ela não se arrepende. Dá spoiler, o que ela fez? Bom, spoiler aqui da série. Se você não quiser, passe aí, por favor. Vai ter uma coisa, né? Um alerta de spoiler pra esse episódio. A Georgia, ela desviou dinheiro, matou, tá? Detalhes. Roubou, assassinou. Não, a gente passa um pano pro assassinato, tá? Ai, gente, é mãe, não é vilã. Se assistirem a série, vocês entendem que dá pra passar um paninho rosa ali pro que ela faz. Só que é muito em relação a não só aos flashbacks que tem do passado da Georgia, sobre por que ela fez o que ela fez, mas também como isso afeta a relação dela com os filhos. De tipo, os filhos dela não sabem dessas indiscrições. Porém, a Ginny, que é mais velha, acaba notando alguns padrões de comportamento, adotando em reação ao que ela vê da mãe dela, né? E acaba que ela acaba se machucando, a própria filha. E vendo isso, na segunda temporada principalmente, sobre como as reações da Ginny importam pra Georgia. E do próprio Austin, que descobre algumas coisas também. Eu acho muito válido. E preciso que vocês assistam, tá? Por favor. Vão lá no post do Instagram desse episódio em específico e me digam se vocês vão assistir, por favor. Falando um pouco mais sobre essas mães de séries e adolescentes, etc. Uma que bombou muito durante a quarentena, gente, foi a série do Eu Nunca. E tudo bem que tem muitas questões da série Eu Nunca, toda a questão da representatividade, etc. Mas acho que o que, pelo menos, mais me chamou atenção foi a relação entre a Dev, que é a personagem principal, a adolescente, e a mãe dela, a Nalini, que são duas imigrantes que elas acabam tendo uma perda na família, que é o pai da Dev e o marido da Nalini. E é aquela relação familiar em que o pai é o amigão da filha e a mãe é aquela mulher grossa que só fala as pessoas, só dá ordens e etc. E a Dev não tinha essa relação de muito amor com a mãe dela, era mais tipo, ela manda, a filha obedece, essas coisas. E também a Nalini tinha muitas questões de tradições das indianas e a filha dela não queria isso, queria só ser uma adolescente americana normal. E elas acabam tendo muitos conflitos e muitos desses conflitos é porque a Nalini não sabe demonstrar o amor que ela tem pela Dev de um jeito que a Dev quer. E isso é uma questão na série que é muito bonita, porque elas acabam tendo que aprender a conviver uma com a outra, tendo que aprender a entender que a outra sente, mesmo que elas não conversem tanto. E é muito fofo que mesmo apesar de todas as brigas que elas têm muitas brigas, elas cuidam muito uma da outra e elas se importam demais uma com a outra. Mesmo a Dev sendo um pouco egoísta na maioria das vezes, mas a Nalini, ela tá carregando ali uma dor de ter perdido o marido dela, que era o melhor amigo dela, e tá carregando ali a dor de estar com a filha dela e a filha dela não gostar tanto dela assim, mas elas se resolvem, elas se amam e a Nalini apoia a filha dela em tudo que a garota faz e eu acho muito bonito isso porque é um outro tipo de representatividade, né? Porque tem mãe que realmente não sabe demonstrar esse amor, tipo, tal qual a Lorelai. Tem mãe que é realmente mais dura, assim, sabe? Só que não quer dizer que não ame, que não quer dizer que não se importe. Eu acho isso muito bom de trazer, assim, em uma série adolescente, principalmente. Fazendo uma comparação agora, juntando o que eu acabei de falar com a tua personagem aí. Principalmente, nunca assisti, eu nunca. Porém, vi um vídeo no TikTok de uma discussão das duas em relação à perda do pai, que soltaram ali palavras duras, entendeu? Foi. E a comparação feita que eu faço aqui é com a Ginny e a Dev, que são adolescentes, que as séries em si são adolescentes, mais ou menos, em relação a Ginny e Georgia, que tem uns assuntos um pouco mais pesados, mas que acaba que a reação dos jovens é muito mais extrema, eles tentam se proteger, tentam proteger os amigos deles, e é muito difícil eles se colocarem no lugar do adulto, né? Demais. Da mãe. Porque pro jovem, tipo assim, jovens, assim, a gente não vê, tipo, além, assim, a gente só gosta de pensar na gente, no que a gente tá sentindo, no que a gente tá pensando e tal, e a gente acaba pensando que a outra pessoa que é adulto, que é mais madura, que tem que pensar na gente, porque, pô, a gente é mais jovem, entende aí? Só que não é assim também, sabe? Adulto também sofre pra caramba e tem suas questões que, às vezes, eles nem podem ficar reclamando porque tem coisa pra fazer. Eu acho que os adolescentes esquecem que, às
vezes, a maioria das coisas é uma via de mão dupla. Eu quero que ele se importe comigo. Que tal eu tentar me importar um pouco mais com os desejos, as dores, as inseguranças que os adultos também têm? Em relação até às mães, principalmente no episódio de hoje, é claro, que as coisas seriam muito mais fáceis se houvesse não só a comunicação, mas, tipo, se colocar, cara, por que ela fez o que fez? E, de novo, assistam Ginny e Georgia, porque vocês vão ver se tudo mudaria um pouco se a Ginny se perguntasse, cara, por quê? E quanto a Georgia solta um pouco do passado dela, que a gente vê, principalmente nos flashbacks. E também tem a Pamela Voorhees. Me explica a história dessa aí que eu não conheço. Ela é a mãe do Jason. Aconteceu alguma coisa com o Jason no Crystal Lake Park, no acampamento, né? No primeiro filme, aí ela busca a vingança dele porque os monitores do parque estavam fazendo coisas que não deveria fazer na hora, né? Vacilaram ali na proteção do menino, né? Aí acontece que o início, spoiler aqui de Sexta-feira 13, que não é mais considerado spoiler porque tem mais de 10 anos, gente, pela misericórdia. Mas que é válido a gente falar que não teríamos um assassino em série se os monitores tivessem feito o seu trabalho. Eu acho que essa questão de mães, assim, se vingando é um ponto muito legal. Eu gosto muito de ver essas histórias que mães se vingam pelos filhos. E não necessariamente precisam ser mães. Tipo, eu vi um filme há muito tempo, acho que com a minha mãe mesmo. E eu acho que não era nem de Hollywood, assim, não sei nem o que era aquele filme. Mas era de uma mulher que era madrasta mesmo, que a filha dela sofreu ali na mão de uns caras, um negócio assim pesado. E a mãe foi, tipo, se vingando de cada um do pior jeito possível. E, tipo, é madrasta. E eu acho que é muito legal, porque, tipo, mãe não é, tipo, só quem dá luz e etc. Tipo, mãe também é quem cuida, sabe? Mãe também é quem protege, etc. E é muito Se baixou um instinto materno ali na pessoa, a gente já considera, porque é muito lindo e essa proteção, assim. E eu acho válido, assim. Bom, é claro que não conseguimos falar de todas as mães de séries, que tem muitas séries que até falam só sobre isso, mulheres que querem ser mães, mulheres que têm filhos, solo, casada, mais de uma família. Então, se esquecemos de algum muito importante, vocês vão lá no post do Instagram do episódio de hoje e vocês falam que mães a gente esqueceu, que a gente vai lá dar uma olhada nos nossos perfis. A gente pede perdão por ter esquecido. A gente pede perdão e a gente decide se tá na lista ou não. E como já diria o Ronaldinho Gaúcho, um salve para todas as mulheres. Um beijo, mãe. Mãe, um beijão, te amo. Beijo. Bom, gente, é isso. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, Falcon FMF, no Instagram e no Facebook. E não deixem de dar uma olhada lá no Spotify, porque temos vários outros episódios e vão dar uma olhada para ver o que vocês curtem, Falcon Cast. E acessem a nossa rádio web, falcon.com. Beijo. É isso, gente. Beijo, tchau, mãe. Tchau. É isso aí. Tchau, tchau.